esteja com cada um de vós. O tema do nosso estudo nesta manhã é andar com Deus. O texto áureo, nós vamos ler, manusear bem a Bíblia hoje. O texto áureo do nosso sermão é 1 João 2, 5 e 6. Vamos pedir ao nosso irmão visitante Igor que se levante, coloque em pé, leia audivelmente. 1 João está lá no finalzinho da Bíblia. Se todos encontraram, um amém. 2. João, capítulo 2, o verso 5 e o verso 6. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra verdadeiramente tem sido aperfeiçoado pelo amor de Deus. Nisso sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse se deve também andar assim como ele andou. Amém. Obrigado. Deus abençoe, a ação da sua palavra. Vamos nos restringir aqui ao finalzinho, aqui, o verso 6. Também deve andar como ele andou. Andar com Deus, irmãos, não é um andar geográfico, andar de uma rua para outra, de uma cidade para outra, de um país para outro. Até uma pessoa sem pernas, paralítico, do lado, pode andar com Deus. Andar com Deus é um comportamento, é um modo de vida. E aquele que anda com Deus é diferente no agir, no pensar, no agir e no realizar. E temos que manifestar a nossa vida em relação a andar com o Senhor. O cristão que anda com o Senhor deve ser diferente, tem que ser diferente. Mostrar, refletir o amor de Deus para com o semelhante. Efésios 5, capítulo 5, versos 15 e 16. Gostaria que todos contribuíssem, colaborassem. Efésios 5, na minha Bíblia está na página 251, versos 15 e 16. Só um minutinho, irmã Roseli vai ler para a gente, mas espero que todo mundo encontrar. Efésios 5, versos 15 e o verso 16. Efésios depois de Gálatas, Coríntios, Gálatas, Efésios. Quando a Bíblia está nova e o tempo está muito difícil. Leia, por favor, voz bem alta. Portanto, prudentemente, como andais, não como necios, mas como sábios, temindo o tempo quando os dias são maus. Prudentemente andai. O que é andar prudentemente? Com diligência, olhando aonde você pisa. Não como nécio. Nós estudamos na lição que o nécio, o tolo, edifica a sua casa sobre o quê? Sobre a areia. E o sábio. Sobre a rocha. Então, quem anda com Deus tem que edificar a sua casa sobre a rocha, tem que ser sábio. Quando
Deus, lá no princípio do mundo, lá na criação, criou o homem. Deus criou o homem com um propósito: andar com ele. Na viração do dia, lá no Éden, Deus caminhava com Adão. Mas Adão, após Eva pecar, ele também pecar, ele foi se distanciando, afastando, e resolveu o quê? Andar sozinho. Andou sozinho, e ele, ao andar sozinho, o seu coração já não estava muito ligado ao Pai, foi distanciando, e o engano foi tomando conta da vida de Eva, da vida de Adão, da vida de Eva. E às vezes a gente ocorre em nossa vida. Nós achamos que sabemos andar, sabemos aonde vamos, com quem vamos, o caminho que vamos seguir, e nós vamos distanciando de Deus o Pai. E esse distanciamento faz com que caiamos no abismo de conhecer o mal, no abismo em acreditar que somos suficientemente bons, que não precisamos de Deus, não precisamos de andar com Deus. Lucas, no capítulo 9, verso 23, também nos dá uma alusão. Lucas 9, o vídeo vai projetar na tela aqui, 9, 23. Só 23. Ele dizia a todos que se alguém quer vir após mim, segue-se a si mesmo, e sobre cada dia a sua cruz de si. Obrigado. Esse é o verdadeiro caminho. Tomar, se alguém quer vir após mim, negar a si mesmo, negar o eu, tomar a sua cruz e seguir. É isso? Seguir a quem? Seguir a Deus. João 14, 6. Falei que a gente ia ler bastante a Bíblia. João 14, 6. O primeiro é o quarto evangelho, né? Mateus, Marcos, Lucas, João, do Novo Testamento. 14, verso 6. Disse Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Obrigado. Se Ele é o caminho, e se nós andamos no caminho, nós chegamos até quem? É o Pai. Não estaremos perdidos. Então, andar com Deus é andar no caminho certo, no caminho perfeito. Vamos voltar lá em Efésios, também, Efésios 1, de 3 a 5. Um pouquinho para frente aí. Efésios, depois de Gálatas, Efésios. Antes de Filipenses. 1, de 3 a 5. O irmão Felipe irá projetar aí para a gente. Outra pessoa, por favor, que não lê, possa nos ajudar aí. De 3 a 5. De 3 a 5. Bendito, ó Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Obrigado, né? Então Deus nos abençoou de todas as bênçãos, aonde? Nos lugares celestiais em Cristo. Nos elegeu desde a fundação do mundo, para que fôssemos santos, né?
irrepreensíveis diante dele em amor. Um pouquinho para frente, Efésios 4:17. Eu digo isso, eu testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade do seu sentido. Agora o verso 23 e 24, por favor, do mesmo capítulo de Efésios 4. Vós renoveis o espírito do vosso sentido. 23. E o 24. E vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Obrigado. Nisso devemos crer, né? Para que não andeis como andam também os gentios, na vaidade, em outro sentido. Que renoveis no espírito, no vosso sentido. Revistai-vos do novo homem, segundo Deus é criado em verdade, justiça e santidade. Andar no caminho do Senhor é algo diferente. Andar humildemente, não com egoísmo, não com vaidade, sem orgulho. Andar na dependência de Deus, desejosos de que o Senhor é acima de tudo, de todas as coisas, e que estamos dispostos a servi-lo. O primeiro livro da Bíblia, Gênesis 5, no capítulo 5, nos dá uma alusão também do que é andar com Deus. Obrigado, irmã. Leia, por favor, então, verso 22. Gênesis 5, verso 22. Andou Enoque com Deus, e depois que gerou Metusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Agora, até o 24, irmã, por favor. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Só um minutinho. Então, quantos anos que a gente tem? Quantos dias que a gente tem no ano? Há uma similaridade aí, né? O Enoque andou 365 anos. E andou todos os dias com Deus. E andou todos os dias. Nós temos que andar. Enoque foi 365 anos. O nosso ano é quanto? É 365 dias. Nós estamos andando com Deus pelo menos 365 dias. Ele andou 300, quantas vezes mais? Hã? E o 24, irmã? Andou Enoque com Deus e já não era porque Deus o tomou para si. Ou seja, Enoque estava tão cheio do Espírito de Deus que Deus não permitiu que ele ficasse na terra para ele não ser contaminado. Deus o levou. E Enoque, irmãos, vocês sabem que representa aqueles que serão levados, arrebatados. vivos no céu. É o grupo que representa. Justamente, irmão. A ressurreição especial, né? Dos vivos. No finalzinho, vou falar um pouquinho. Nós vamos voltar a esse verso. Em Gênesis ainda, Gênesis no capítulo 6, no verso 5 e 6. Gênesis 6, no verso 5 e 6. Leia, por favor, para a gente. Viu o Senhor que a maldade dela se havia multiplicado na terra, e era continuamente mal todo desígnio do seu coração. É o 5 e 6. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Olha que interessante, irmãos. E a gente complementa isso no verso 8 e 9, né? Noé, porém, achou graças aos olhos do Senhor. Estas são gerações de Noé. Noé era varão justo e reto. Noé fazia o quê? Andava com Deus, no verso 9, né? Outra pessoa, Noé andou com Deus, sim ou não? Sim. Noé, Gênesis 17,
depois Abraão, Abrão, antes de ser chamado Abraão. Muito velho. Abrão. assim depois Abrão, da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abrão e disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e ser perfeito. E porei a minha aliança entre mim e ti, e te multiplicarei grandissimamente. Então, Deus disse a Abraão: anda na onde? Na minha presença. Outra pessoa que andou com Deus é Atos 13, 22. Você pode ler lá no Novo Testamento, depois de Romanos, não, depois de João, né? Atos 13. Vamos deixar outra pessoa ler. Quem não leu ainda, uma segunda lê para a gente. Atos 13, 22. João, Atos 13, 22. O irmão vai projetar aqui também, ó. E tendo tirado a este, levantou-lhe o rei Davi, do qual também dando testemunho disse: Achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o coração, homem segundo o meu coração, e fará toda a minha vontade. Então, aqui, ó, Davi também foi segundo o coração de Deus, né? Andou com Deus. Salmo 16, 8 e Salmo 23, 4. Uma pessoa procura outra pessoa. Salmo está bem no centro da Bíblia. Minha esposa lê, por favor, 16, 8, outra pessoa lê 23, de 1 a 4. Tenha o Senhor sempre diante de mim, estando ele à minha direita, não serei abalado. Então, o Senhor está sempre na nossa presença, nós temos que andar com Ele. Se Ele estiver diante de nós, nunca seremos abalados, né? E o Salmo 23, né? O Senhor é o meu pastor, até o verso 4, por favor, outra pessoa. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me pasto em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera-me a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Até 3. O 4. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Obrigado. Então, o Senhor é o nosso pastor, né? Ele é nosso, nós somos propriedade dele. Ele faz nos deitar em verdes pastos, nos guia nas águas tranquilas, refrigera a nossa alma, guia-nos pela vereda da justiça. Mas ainda que eu ande, né, pelo vale da sombra da morte, não temerei, porque Ele está comigo. Agora, Salmo 116, 9. Salmo 116. Outra pessoa, por favor, leia. Irmão Felipe, leia, por favor, para a gente. Andarei perante a face do Senhor na terra dos viventes. Olha que maravilha. Andarei na presença, na face do Senhor, na terra dos viventes. Agora o texto que eu gosto muito, irmãos, e que nós vamos refletir um pouco mais, uns 10, 15 minutos, está em Colossenses 1, 9 a 12. Colossenses é bem Coríntios, Gálatas, Filipenses. Quando está bem molhada a Bíblia, fica difícil de manusear, né? E no capítulo 1, verso 9, é antes do Tessalonicenses. Na minha Bíblia está na página 257 do Novo Testamento. 1 de 9 a 12. Eu vou ler aqui, irmãos, porque eu vou frisar algumas palavras. Todos encontraram? Sim. Por esta
razão, nós também, desde o dia em que, o quê? Ouvimos, presta atenção, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós, de pedir que sejais cheios do conhecimento, da sua vontade, toda sabedoria, inteligência espiritual, para que possais o quê? Andar, viver dignamente, diante de quem? Do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra, crescendo em quê? Em conhecimento das coisas do mundo? Não, de Deus. Corroborados em toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda a paciência e longanimidade de Deus. Quem escreveu a carta de Colossenses? Obrigado. Paulo foi um dos maiores fundadores da igreja. Epístola de Paulo aos Colossenses. Colossos era uma cidade, assim como Tessalônica era uma cidade, Filipe era uma cidade, Efésio era uma cidade. E Paulo escreveu essa carta ao povo de Colosso. Se Paulo estivesse vivo, ele escrevesse a carta aos Filipenses, estaria carta de Paulo aos Filipenses. E quando Paulo escrevia essas cartas, ele ia lá e fundava a igreja. Mas no momento que Paulo escreveu essa carta aos Colossenses, ele estava preso. Estava lá na prisão em Roma. Por que Paulo estava preso? Por pregar a palavra de Deus. Obrigado. Sendo perseguido. Foi perseguido por andar com Deus, por pregar a palavra de Deus. O fato de sermos filhos de Deus não quer dizer que as coisas vão tão bem. Às vezes, Paulo fazia a vontade de Deus, pregava a palavra de Deus, mas era cadeia. E muitas vezes nós estamos na cadeia, não aprisionados, mas na cadeia do deserto, de dor, de sofrimento, de distanciamento de Deus, do pecado, da falta de comunhão com Deus. E em meio a essas dificuldades, mesmo assim, Deus nos promete: jamais estarão sozinhos. Vamos voltar lá para Colossenses, nós vamos refletir um pouco, 10, 15 minutos, sobre esse verso. Colossenses 1:9. Por esta razão, nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós mesmos e pedir que sejais cheios de conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e inteligência espiritual. Nós estamos orando para que vós sejais o quê? Cheios de conhecimento. Se você pudesse, irmãos, conhecer a vontade de Deus, a perfeita vontade de Deus é para a sua vida. A perfeita vontade de Deus para o teu casamento. A perfeita vontade de Deus para a sua vida material. A perfeita vontade de Deus para a sua vida espiritual. Você realmente queria seguir a esse Jesus? E para seguir, precisa conhecer. Em toda, o apóstolo Paulo diz aqui, em toda a sua sabedoria, em toda a sua inteligência espiritual. Inteligência espiritual é algo a mais do que a inteligência que a gente adquire na escola, na faculdade, na graduação, no PhD, no pós-doutorado. É uma convivência, é uma íntima comunhão, é andar com Deus 365 dias por É uma inteligência na prática. Na prática. Teoria. Não só de teoria, não só de intelecto, mas de vivência.
Vocês sabem o que é andar com Deus? Quando a gente fala, eu vou andar com a minha esposa, de que jeito que a gente anda? É parado? É voltando? Não. Andar com Deus é andar, é algo dinâmico, é andar para frente, em direção a um alvo. Não é retroceder, não é algo estático, inerte. Andar com Deus é o contrário do verbo retroceder. Andar com Deus é ir para frente, para o alvo. Só se anda com Deus é para frente. Paulo nos diz que se você quiser andar com Deus, é aqui no verso. Porque essa razão, nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar e pedir que seja cheio de conhecimento, da boa vontade e da inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor. Andar dignamente é entregar o coração a Jesus. Deus não quer que você somente ande por andar. Ele quer que você ande dignamente, agradando-lhe em tudo. Muitos cristãos não conhecem o que é andar dignamente. E começam a imaginar que andar com Deus, eu posso fazer isso, aquilo, comer aquilo, usar as horas do sábado para fazer a minha própria vontade, ir em tal lugar. Deus está em todo lugar, eu posso ir lá na roda dos escarnecedores, e não é assim. Tem até um livro que fala, você conhece aquele livro, né? Partido 17 do meu Deus e eu. Meu Deus, é eu, André. Obrigado pela. Paulo explica qual é a maneira digna de andar com o Senhor. É aguardando tudo, frutificando em toda boa obra. Deus quer que você caminhe, que dê bons frutos. Frutificar, não que ele da proposta ali, frutificar é dar bons frutos, frutos agradáveis, frutos abundantes, sempre de vitórias. E andar com Deus, acima de tudo, é levar o teu nome. Paulo está dizendo que você precisa aceitar a Jesus. E em nome de Jesus você vai caminhar com Ele. Você está disposto a caminhar com Deus? 365 dias por ano. Enoque caminhou 365 anos. Vai viver como Jesus viveu, vai vencer como Jesus venceu, vai enfrentar a luta da vida. Basta se dispor a dar. Não espere uma vida sem luta, sem dificuldade. Mas em meio à luta, em meio à dificuldade, Ele está conosco. Mas quando você anda com Deus, você tem a vitória, a certeza da vitória. Apesar de todas as dificuldades, você encontra o caminho. E andando e crescendo, como diz no verso aqui, no finalzinho do verso 10, em conhecimento de Deus. Sabe que o maior problema nosso, irmãos, é que nós não achamos tempo para ler a Bíblia, para vencer as dificuldades. Nós às vezes procuramos fazer um estudo, um mestrado, um doutorado. É claro que isso é preciso. Mas, acima disso, é conhecer a vontade que Deus quer para a sua vida. O primeiro conhecimento que você precisa ter não é o conhecimento literário, o conhecimento de filosofia, de matemática, de engenharia, mas o conhecimento espiritual. Conhecimento de conhecer Jesus. Pois não? Claro. Miqueias, capítulo 6, verso 8. Vamos todos ler Miqueias. Eu acho lindo esse verso aqui. Dos profetas menores, Miqueias está lá. A gente lê pouco, né? Miqueias, esse
minha Bíblia está na página 960. É um quanto, irmão? 615. É. Nessa Bíblia comum 615. Miqueias 1, irmão, acho que já até projetou lá. É depois de Jonas, né? Capítulo 6, verso 8. Atos 6. Capítulo 6. Verso quanto, irmão? Verso 8. 8. Ah, o irmão já até projetou aí. Ok, está escrito. Ele te declarou, ó homem, o que é bom e que é o que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça e ames a benignidade, a misericórdia, e andes humildemente com o teu Deus. Andar com Deus é isso. É você praticar a justiça, amar a bondade, a misericórdia e andar humildemente com Deus. É o pedido que Deus faz para nós. Né? Obrigado. Olha aí. Enriqueceu mais meu sermão. Se você andar com Deus, se você conhecer a Jesus, o seu lado espiritual vai sustentar todas as áreas de sua vida. Se você tem riquezas, conhecimento intelectual, mas não anda com Jesus, é um andar segundo, é um andar perdido, é um andar que no final não aproveita nada. Cristo é a rocha. Sim ou não? Você tem construído sua casa, seu fundamento sobre a rocha. Você precisa crescer, ter paciência com você mesmo, com seu cônjuge, com seus filhos, com seu semelhante. Paulo diz que a vida cristã é um crescimento. Temos que aprender a crescer. Crescer, irmãos, milímetro por milímetro, centímetro por centímetro, metro por metro. Muitas vezes nós corremos sem limite, atrás do vento, e Deus não tem lugar na nossa vida. Corremos através de dinheiro, de fama, de poder, de títulos. É interessante, Marcos, que você começou com o verso de 1 João, capítulo 2, verso 6, aquele que diz que está neles, que esse deve andar assim como ele andou, ele combina até com esse verso aqui de Mateus, e como que é esse também que nós lemos 6, 8, ele diz aqui em Mateus 11, 29, tomai sobre vós o meu jugo e aprendam de mim, ou seja, ande comigo, porque eu sou manso e humilde de coração e acharei descanso para a vossa alma. Né? Aprendam comigo. Aprender. Obrigado. Agora vamos lá no verso de Colossenses, lá o verso 11, Colossenses 1, 9 e 11. Nós já estamos quase concluindo aqui o nosso sermão, para não ficar cansativo. Colossenses. Quem achou aí, o verso que a gente estava. Capítulo 1, verso 11. A gente tem que manusear mais a Bíblia, né? Sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e longanimidade, com alegria. Amém. Amém. Na minha tradução está aqui, ó. Corroborados em toda a fortaleza. É mais fácil você entender essa palavra fortalecido, essa corroborar, É. esquisita, né? É estranho. Mas eu vou dar para a irmã e para os irmãos uma pesquisa que eu fiz aqui. Estar corroborados, irmãos, é comparado a estarmos caminhando no deserto da vida, com lutas e dificuldades. Mas nós somos corroborados, nós somos fortalecidos com toda a fortaleza, com todo o poder, com toda a glória de Deus. A palavra poder, eu fiz mais uma pesquisa aqui, vem do grego dínamo, que dá origem à palavra dinamite. Para que serve a dinamite? Você sabe? Para explodir.
Dinamite, não. Eu Eu trabalhei acho lá. que deve ser. Justamente. Eu trabalhei no Nascimento Itaú, uma época, e eu vi a 5 e pouco dá um toque, todo mundo tem que ficar abaixo de teto e vai explodir a mina. Durante o dia, né, chama blaster, eles trabalham com explosivo, vão lá, enchem o buraco, sujo, então vai explodir. Imagine você abrindo uma estrada, tratores, máquinas, caminhões, tirando terra, pedra, aí você acha uma pedra enorme. Aí você vai lá, coloca uma dinamite na rocha, tipo pavio, né? Hoje é programado. Aí você aperta e faz BUM! Explode. Poder. Dinamite. Agora você vem com máquina, caminhões, limpando a estrada. O que é estrada? Nós estamos caminhando na estrada da vida. Jesus, com o seu poder, explode todos os obstáculos. E ele faz com que caminhemos numa estrada limpa, numa estrada que chega ao lugar. Temos aceitado Jesus como nosso Salvador para andar diante dele e chegar no destino. Mas no meio do caminho você encontra essa rocha. Jesus fala: não tenha medo, você vai ser corroborado. Palavra aqui, né? Você vai ser fortalecido. Então, segundo o poder, que a palavra aqui está escrita, em toda a sua fortaleza, segundo o poder da sua glória. Olha, irmãos, eu nunca li esse texto meditando e pensando tanto assim. Segundo o poder da sua glória, para não desanimar. Você vai voltar muito da rocha, mas Deus vai te revestir de poder, de glória. Né? Você não vai desanimar, você vai chegar lá. Mas para chegar lá, você tem que andar com Deus, ser fortalecido. A sua recompensa está preparada. Você tem que andar com Deus e chegar lá. Antes de andar com Deus, você tem que aceitá-lo de todo o coração. Paulo está dizendo aos Colossenses que tem que aceitar Jesus. E Deus você aceita para andar com Ele. É para poder andar com Ele e ser digno do Senhor, produzindo os frutos em meio às dificuldades, para não desanimar. Pois não. Posso ler outro verso aqui? Claro. Bonito dentro desse sermão aí que eu achei tão lindo e edificador para todos nós. Isaías 45. Vamos abrir lá, Isaías 45. Quando Deus chamou Ciro para libertar o seu povo, irmãos. Ciro e Dario, né? Ligar, falar. E Ciro não era do povo de Deus, mas Deus usou ele para ser o libertador. Olha só que mensagem linda que tem. É uma profecia essa, né, irmã? Isaías 45 é uma profecia. Pode ler para a gente, então. E diz assim, 42, 2 e 3. Ele diz assim: eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei as trancas de ferro. Dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibais que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Olha que verso maravilhoso. Não tenho medo, como você falou, não desanime, porque eu irei adiante de ti. Eu tirarei todos os obstáculos, vou quebrar todas as barreiras, para que você saiba que eu sou o Senhor, teu Deus, que te chama pelo teu nome. Você é meu, você é especial para mim. Olha que maravilhoso, né? Isso tudo é o resultado de quê? De andar com Deus. Um ateu, para finalizar, ateu, vocês sabem, né? Quem não acredita em Deus. E esse ateu não acreditava nem em Deus e nem no diabo, e nem em religião. E ele dizia, a sua esposa era adventista, essa história é real, como fato verídico. E ele dizia para a sua esposa: você vai na igreja, sábado, tem que ficar com os nossos filhos aqui. Religião é para os fracos. A religião é igual uma muleta. Ele falava assim: você precisa de uma muleta para andar. A religião é isso, a religião é para os fracos, que não conseguem andar sozinhos. Ele não precisava de religião, mas se casou-se com uma menina linda, uma jovem linda, e cresceu ela na igreja, e teve filhos.
E esse era um empresário muito rico, muitas posses. E seus filhos estavam crescendo. E ele só deixava sua esposa ir na igreja quando ele queria. Muitas vezes ele arrumava diversões para os seus filhos para não ir à igreja. E um dia ele pediu a sua esposa para deixar de trabalhar. Falou assim: eu não tenho muito dinheiro, te dou o carro que você quiser, o salário que você quiser, você não precisa trabalhar. Mas também não quero que você vá na igreja. E ela disse: não, eu vou continuar trabalhando, vou continuar indo na igreja, quero levar meus filhos. E um dia ela orou a Deus e falou assim: Senhor, eu casei com fulano, pensei que ia mudar, e ele não mudou. O Senhor me conhece. Somente o amor de Deus é capaz de mudar a vida do meu marido. E um dia, essa mãe de família faleceu, deixou os meninos, e esse ateu ficou doente. Esse ateu contraiu um câncer. Esse ateu contraiu uma depressão. E esse ateu só pensava aqui no Deus. Um dia ele acordou pela manhã e falou: hoje é o último dia da minha vida. Eu sei que eu vou morrer. Meu dinheiro, a minha arrogância, não vale mais nada. Começou a lembrar das vezes que a sua esposa chamava para ir à igreja, para levar os filhos à igreja. E falava que Deus não amava. E passou-se o dia, foi chegando a noite, ele na beira da cama, se ajoelhou e disse: Deus, minha esposa sempre dizia que o Senhor me amava. Tu me amas? Já perdi tudo. Como podes me amar? Olha o que sou. Olha o quanto fiz minha esposa sofrer, meus filhos. Se eu me entregar a ti, o Senhor me perdoa? E ele sentiu uma paz profunda. E a resposta divina dele, um milagre. Ele sentiu como se Deus lhe dissesse: filho, eu não amo você pelo que você é, ou pelo que você vale. Eu simplesmente o amo. Ele sentiu isso. Como se Deus dissesse: eu não amo você pelas suas posses, pelo que você é, pelo que você vale. Simplesmente amo você. E na manhã seguinte, ele acordou com uma vontade tremenda de viver. Levantou as mãos para o céu e disse: se tu vives, quero andar contigo. Voltou ao médico, pediu ao médico para fazer os exames novamente. O médico então o fez dessa forma: dia, pagou ressonâncias. E o médico disse assim: você foi no médico? Que remédio você tomou? Eu não consigo acreditar. Onde você estava morrendo de câncer, hoje você não tem nada. E ele disse assim: doutor, ontem eu me ajoelhei ao lado da cama, clamei ao Senhor. Eu não acreditava. Mas eu clamei a Ele, pedi cura. Ao abrir o computador da minha esposa, eu vi um sermão. O computador estava muito tempo parado, coloquei na tomada e vi um sermão. E no sermão dizia assim:
irá ressuscitar. Uma coisa é viver sozinho, outra coisa é viver com Cristo. Algo aconteceu. Jesus entrou na minha vida. Eu decidi andar com Ele. Minha vida agora tem sentido, tem outros valores, tem outros princípios. E ele disse: Senhor, quero andar contigo. E o médico disse: vá para a sua casa, não tem nada para te fazer, você está curado. Andar com Deus é isso. Deixar que Ele cure todas as nossas enfermidades. É deixar Deus entrar na nossa vida. É deixar Deus tomar conta do nosso coração. Hoje é o dia, irmãos, das boas novas. Amém. Hoje é o dia de fazermos um pacto para o ano de 2023. Quero andar com Deus. Quero deixar ser o rei da minha vida, o rei da glória. Hoje é o dia da salvação. Jesus te convida, venha andar comigo. Quando o irmão volta, os irmãos reflitam, né? Em Gênesis 5, 6. Eu achei interessante isso. Pois não. Que você contou essa história, né? E aí você fala que o homem ele teve uma amargura no dia da aula dele, né? E aí eu lembrei desse texto de Isaías 38, 17, se os irmãos quiserem ler. Ele faz bem menção do que você falou. Né? Muitas vezes Deus vai permitir. Isaías 38, 17. Eu acho incrível que Deus ele permite realmente que nós nos amarguremos para que Ele nos encontre, porque somente através disso que foi que Ele permitiu ser encontrado. Pode ler aqui. Eis que para minha paz eu estipo grande amargura. Tu, porém, tão amorosamente abraçaste a minha alma, que não caiu na cova da corrupção, porque lançaste para trás das tuas costas todos os meus pecados. Amém. Que reflitão, né? Descanso ao velejar, bem longe do alto mar, no abrigo das montanhas, sem sol a castigar. Refúgio entre os montes, pro meu frágil veleiro, que sejas o caminho, andando sobre as águas. A paz que eu desfruto nas ondas que me cercam é tudo que eu preciso, é meu maior presente. E se descer do barco, buscando lhe encontrar, se perco o equilíbrio e afundo em alto mar, estende os teus braços, me dá a sua mão, caminho sobre as águas, sem mais embarcação. Se minha correnteza me afasta dessa beira, me leva para outro mar, onde posso me afogar. Mais longe do que a vista, minha paz não vai cessar, pois vejo com clareza o mar se acalmar ao sua voz mandar. A paz, ao sua voz mandar. A paz. E se por um instante meu barco naufragar, descanso sobre as águas,
ao me encontrar. Amém? E todos os verdadeiros crentes repentinamente serão levados para o céu. Andar com Deus é sentir o desejo de contemplar a vida de outra maneira. Não a vida terrestre, mas a vida celestial. Deus abençoe, né? Convido a todos por nos colocar em pé. Senhor nosso Deus, hoje queremos fazer um concerto contigo. Decidimos andar. Queremos renunciar ao nosso eu. Queremos renunciar à nossa vida de sofrimento, mesmo que teremos. Sabemos que teremos aflições, mas no momento das aflições, o Senhor estará conosco. Estaremos, se possível, passarmos pelo vale da sombra da morte, ou venceremos, o Senhor estará conosco, nos dando a promessa da ressurreição. Em todos os momentos, o Senhor tem um refúgio para nós. Se decidirmos estarmos ao teu lado, se decidirmos guardar os teus mandamentos, se decidirmos andar contigo, possamos, Senhor, nessa caminhada, cada vez mais, no sentido de chegarmos à tua santo amor de graça, levarmos pessoas que estão sedentas, pessoas que se desviam dos seus santos caminhos. Que essa possa ser a nossa missão, de levarmos pessoas aos teus pés, de caminhar, não só eu, mas com os meus familiares, com os nossos irmãos de igreja, com os nossos colegas de trabalho, com os nossos vizinhos, com toda a população, muito em breve, andarmos até as Canaãs celestiais. Esse é o meu desejo, a minha oração para mim, para todos nós. Despeço-nos em paz para os nossos lares, guardados e protegidos por ti. Nos dá amanhã também para um novo encontro contigo. Nos dê um feliz sábado.